Acomodem-se, pois uma grande história está prestes a começar. Esta história começa em um cenário cheio de morte, solidão e sangue. Estava o homem que os libertava, conhecido como Não-Morto. Alguém que não podia morrer de jeito nenhum. Um jogador por perto, que podia viver para matar monstros, não. Noah, nosso protagonista, estava em uma das 8 masmorras negras do mundo. Essa masmorra nunca havia sido subjugada por ninguém no mundo. A masmorra de Avis, o canto mais profundo do mundo. Depois de tirar sua espada de um cadáver, ele estava diante de vários demônios de alto escalão. Estava encarando a morte de frente. Ataca! Fazendo múltiplos cortes em um deles e derrubando, mas uma serpente se lança para morder seu braço. Noah, com pura força bruta, consegue desferir um golpe, depois corta a cabeça da serpente. Só restava o sinal que o atacava, mas sua espada se quebra com uma mordida da besta. E um golpe de espinhos o lança para o chão. A besta não pararia até que ele não pudesse mais respirar, então ataca Noah novamente. Ele consegue sacar a espada com uma mão, atravessando a garganta da criatura. Olha para o cenário à sua frente, todos haviam morrido. Todos os seus camaradas e aliados estavam no chão, cobertos de sangue. Sem lamentações, pega uma espada para continuar com seu objetivo. Só restava o chefe final, abrindo a porta. Uma vibração de medo invade seu corpo naquela vasta escuridão. Ele afirma que o chefe estava ali. Era o mestre das trevas, que em um segundo desferiu 4 golpes certeiros e um acertou Noah no estômago, causando um ferimento grave. Sendo lançado contra a parede, ele ri e pensa que aquele lugar seria sua tumba. Aquela besta era forte demais. Era impossível para a humanidade derrotar o mestre das trevas naquele momento. Não era um lugar ruim para morrer, embora ele não possa acreditar que vai morrer. Por culpa de um monstro-chefe, e um grito desesperado é ouvido, pedindo para que ele não morra. Não é surpresa, era John Jr. Ela estava viva, pergunta o que ele estava fazendo. Ele precisava sair correndo imediatamente. Fugir daquele cemitério de almas. Ela grita com lágrimas nos olhos, desesperada, para que ele se calasse. Ia salvá-lo, mas vê que seus ferimentos eram graves demais. Era um milagre que ele estivesse vivo, com a alma despedaçada. Pensa que, se fizer um milagre, poderia salvá-lo. Noah acredita que estava desaparecendo. Ele dedicou toda a sua vida a derrotar monstros. Não se arrependia de nada. Pede perdão a John Young. Preocupa-se que sua companheira ficasse sozinha. Também se preocupava com aquela menina que acabará de se tornar adulta. Era um mundo perigoso para ela. Agradece por gostar de alguém como ele, John Young, que não o deixará ir, mesmo que haja um limite de tempo. Quanto ele poderia voltar no tempo não importava, nem o preço que tivesse que pagar. Ela o salvará. Noah ouvia seu nome de forma confusa. Pergunta-se o que estava acontecendo. Acredita que aquele não era o além. Diante de seus olhos estavam seus pais. E não era que ele não quisesse fazer nada. Era que não podia mover seu corpo como queria. Ele não estava morto. Voltou ao passado, quando tinha 1 ano de vida, mas isso era impossível. Não deveria ser possível voltar no tempo, mas se fosse o caso, devia ser pelo poder do milagre. John Young devia ter ativado o milagre. Justo antes de ele falecer, ela estava ao lado dos 12 tronos. Não deveria se surpreender. Nunca pensou que veria seus pais novamente. Ambos haviam falecido quando ele tinha 6 anos, após um terrível incidente. Bestas apareceram do nada. Desde então, ele desenvolveu ódio pelos monstros, mas recebeu uma segunda chance. Desta vez, com suas próprias mãos, mudará o futuro de todos. Seus pais, ao verem que haviam perfurado sua mão, querem tirar uma foto, embora ele ainda conservasse as lembranças de sua regressão. Era apenas um bebê, em outras palavras. Não podia fazer nada. Sua vida diária consistia em comer, dormir e fazer cocô. No entanto, finalmente tinha a chance de respirar, e essa oportunidade era o fato de que podia se virar. Aquela louca gritona era sua irmã mais velha, 4 anos mais velha. As lembranças de sua irmã eram confusas, ao contrário das de seus pais, mas havia um momento que ele lembra claramente, sem demora, no dia em que perdeu sua família.
Nas mãos dos monstros, ela o abraçou forte e disse que o protegeria. 9 meses depois, No expressa que o mana estava em toda parte. Mesmo que em pequena quantidade, existia na atmosfera. Antes de sua regressão, ele não tinha muito mana dentro do corpo. Então passou por dificuldades. Por isso, enquanto seu corpo puder suportar, ele vai reunir mana gradualmente. E enquanto fazia isso, descobriu que sua irmã possuía muito mana dentro do corpo. No entanto, se alguém tem mana demais, acaba sofrendo de manapnose, por sua vez. Isso pode ser prejudicial à saúde. Então, antes que isso aconteça, ele precisa ajudá-la a controlar seu mana. 4 anos depois. Agora Noah podia andar e falar corretamente. Havia mais coisas que podia fazer, e o tempo que passava fora de casa havia aumentado. Sua irmã naquele dia o levou ao parque. Ela não era apenas popular entre as crianças, mas também era popular com todos que viviam em seu bairro. Comparado a ela, ele era. E uma menina pergunta por que ele tinha vindo. Não era necessário. Ele responde que só o tinham arrastado. Minji, ela fica brava porque o chamaram assim. Disseram para não chamá-la assim. E naquele dia jogaram de polícia e ladrão, mas ele tinha 30 anos. Não podia jogar isso. Mas ao ver o sorriso da irmã, pensa que não estava tão ruim. Depois, iam de volta para casa e um cachorro roxo se senta no lugar. Era um cachorro selvagem. Sua irmã se coloca na frente dele, pronunciando que ela o protegeria, e a lembrança daquele incidente vem à tona. Ele segura a mão dela. Pensa que naquele momento não pôde fazer nada. Só os braços da irmã tremiam. Mas as coisas eram diferentes naquele momento. Nessa vida, ele os protegerá a todos, ficando no meio e liberando seu mana. Ordenando que o cachorro fosse embora. Ao sentir o enorme poder, o cachorro foge. Noah diz para ela não se preocupar, agora ele estava ali para ajudar. Sua irmã pensa que isso foi incrível. O que aconteceu há pouco era mana. Ela implora para que ele ensine. Ele acaba aceitando. Sempre quis proteger seu sorriso antes de sua regressão. Um incidente. E sua família foram massacrados quando ele tinha 6 anos. Precisava evitar que isso acontecesse. Restavam apenas 2 anos para mudar seu futuro. Faria o que fosse necessário. Agora a irmã está tentando girar um peão. Não, ela corrige. Que deveria manter sua magia. Tinha que ter a mesma quantidade de força que o mana. Ela acredita que nasceu com a bênção do mana, mas não tinha talento para controlá-lo. Ela afirma que logo verá que iria controlá-lo. E o peão sai disparado. Ainda tinha muito caminho a percorrer. Estavam assistindo televisão e disseram que ele não completaria 6 anos em 12 meses. Ele deveria ir para a creche. Tinha prometido isso à sua mãe. Ele só pensava que conviver com crianças lhe causava dor de cabeça. Na televisão disseram que faltavam apenas alguns minutos para o ano acabar. Como todos os telespectadores sabiam, hoje era o momento em que a humanidade deixaria sua marca. Estava no santuário Angu. Esse era o lugar onde estavam enterrados os antepassados de todos os reis e rainhas da dinastia Joseon. Um novo capítulo da Coreia havia começado. Aqui nos explicam que depois que a humanidade entendeu como usar o mana, as pessoas o usaram o tempo todo. E assim perceberam que, quando o mana se reúne, nascem monstros dentro dele. E em 1999, antes do século XXI começar, esse incidente aconteceu. O fim de um século. Devido a esse incidente, a Coreia perdeu 30% de sua população. A humanidade sentiu medo até os ossos. As pessoas tiveram que viver com a ameaça dos monstros que apareceram do nada. O governo e as leis existentes perderam seu poder. Em um mundo assim, o único poder que podia derrotar os monstros era o mana. Foi criada uma nova hierarquia no mundo, a verdadeira autoridade da Coreia. As pessoas milionárias e os jogadores que tinham mana forte afastaram as autoridades atuais e emergiram como as novas forças do mundo.
Mas muito dano já havia sido causado. Quando a situação se estabilizou, os cidadãos perderam sua conexão entre si. E as zonas isoladas não tiveram outra escolha senão esperar que as destruíssem, mas em uma Coreia cheia de desespero, acendeu-se uma pequena chama. A deusa Lin Jae-il, que foi uma atriz famosa, tornou-se a primeira geração de deuses que protegeram a Coreia. Ela possuía a habilidade de impedir que o mana se descontrolasse. Todos os jogadores que protegiam o altar tornaram-se as duas espadas que protegeriam a Coreia, conhecidos como os 12 Tronos. Os jogadores são controlados pelos escritórios de gestão de mana, mas a maioria dos jogadores poderosos criava clãs e trabalhava neles. Lunga-il, por diversas habilidades, foi escolhida como uma das melhores jogadoras dos 12 Tronos. Os jogadores usavam a autoridade do escritório de gestão de Bana e o poder de seu clã para obter o controle da indústria da Coreia. O casulo se desdobra diante deles, uma barreira hemisférica que impede que o mana seja desbloqueado. Agora atinge de prata o céu de Seul. Seus pais pedem que suas vidas possam estar em paz. Pedem a Noah que reze, mas ele pergunta, rezar? Rezar para quê? Deus não existe. Naquele momento, quando o mundo acabou daquela vez, os deuses também morreram, e ao ouvir sua irmã pedir por eles, ele também junta as mãos e pede que nessa vida quer viver feliz com sua família. Um ano depois, no 6º aniversário de Noah, o incidente em que perdeu seus pais se aproxima. Ao completar 6 anos, foi matriculado no jardim de infância. O professor Taio apresenta aos colegas o novo aluno. Seu nome era Noah, e a de cabelo roxo reclama que não podia estar na mesma classe que ela. O dia foi muito longo para ele. Ele foi bombardeado de perguntas. Decidiu ir à biblioteca e encontrou esta menina. Crianças atrás dela perguntam por que ela sempre estava sozinha lendo seus livros chatos. Ela nem sequer tinha amigos, por isso estava sempre sozinha. Tiraram seu laço. Porque ela também tinha mau gosto para se vestir. Os 3 passam o laço, zombando dela. Ela pede com lágrimas nos olhos que lhe devolvam seu laço. Foi um presente de sua mãe, e Noah diz que isso era muito infantil da parte dela, chamando a atenção das crianças. Fique na frente deles como sinal de superioridade, Choi. Ele vai dar um golpe por intromissão, não desvia e faz uma rasteira. Pegando a fita, pede para que não atirem da próxima vez. Realmente não queria ouvir uma criança gritar, então os observa. Para que fossem embora, a menina agradece por recuperar sua fita. Lembra que mingia o garoto, antes. Criança, ambos tinham mais mana que a média. A próxima que devia ver era ela. Surpreendentemente, ela tinha uma quantidade única de mana. Até podia ter mais mana que sua irmã facilmente. No futuro poderia estar entre os 12 Tronos, mas nunca ouviu seu nome no passado. Pede que por favor sejam amigos. Mana era igual a poder. Será bom para ele estar cercado de pessoas com potencial. Na casa de Noah, a mãe agradece pelo cravo que ele deu. Também diz que esse o que sobrava era para a irmã, mas aquele cravo era para a avó. Antes da regressão, toda vez que se aproximava o dia dos pais, dobravam cravos na escola. Ele era obrigado a dobrar, apesar de seus pais terem falecido. Os cravos que estavam todos amassados por terem sido colocados na mochila, foram descobertos por Sobela enquanto organizava. Então ela os colocava na parede, mas quando faziam cravos, nunca os entregava diretamente a ela. Sentia que no momento em que entregasse os cravos aceitaria a morte da família. E seu ódio pelos monstros se extinguiria. Não mostrou nenhum agradecimento. Até o último de seus dias, então nessa vida. Realmente quer garantir mostrar carinho à avó por tudo o que ela fez. 4 de maio, o governo decidiu abrir as estradas restritas para que as famílias pudessem se reunir naquele mês. Em preparação para a aparição de monstros, jogadores foram contratados em caminhos abertos. Mas por que um Kraken apareceu sem aviso naquele dia? Muitas pessoas morreram. Eles naquele dia foram ver a avó, sua família. Também se cruzou com o Kraken e morreu. E justamente o pai diz que amanhã começariam as férias, então irão ver a avó, o protagonista. Um sentimento de angústia o invade, ele pensa que não podem ir.
Tinha que detê-los, custasse o que custasse. Irão ver a pessoa que, depois de ter perdido toda a sua família, a pessoa que cuidou dele quando suas emoções estavam desgastadas e ele vivia como um perdedor. Ela cuidou dele até morrer. Ele não pôde visitá-la porque as barreiras estavam fechadas, mas as fronteiras já haviam sido abertas. Nova pergunta: se poderiam ir ver sob ela outro dia? Sua mãe insiste, dizendo que até fez um cravo para ela. Ele também queria ver sua avó, mas naquele dia não poderiam ir. Outro dia. E fazer outra coisa. Ele acha que não importava o que dissesse, agora ele era apenas uma criança de 6 anos. Ninguém iria acreditar nele. Precisava agir como uma criança para que seus pais não suspeitassem. Então, estava quase chegando o dia das crianças. Ele quer ir ao parque de diversões e andar no barco Viking. A irmã também queria ir. O pai pensa que eles nunca tinham ido. Então poderiam ir ver a avó outro dia. Todos concordam. Era uma ótima ideia. Ele pensa que não podia impedir que o Kraken aparecesse, mas podia impedir que sua família fosse até ele. Isso mudaria seu futuro, mas um telefonema toca. Era sua avó, que havia sofrido um desmaio. Isso mudava tudo. Eles não podiam deixar a avó sozinha, deveriam ir visitá-la. O protagonista pensa que sua avó nunca sofreu esse tipo de coisa no passado. Ele acredita que, mesmo querendo mudar o passado, não poderá fazê-lo. Sua mãe explica que a avó não estava se sentindo muito bem. Então deveriam deixar a viagem para outro dia. Ele tenta mudar algo mais, poderiam suspeitar de uma birra. Ele não podia evitar que sua família encontrasse o Kraken. Ele se pergunta qual era a verdadeira razão para voltar. Se não podia mudar nada, mas não havia diferença. Ele é diferente do seu passado. Armazenava mana regularmente. Tinha experiência em batalha. Se não podia evitar que sua família corresse para o Kraken, teria que lutar ele mesmo contra o Kraken. O escritório de administração de Baná classificou todos os monstros nas seguintes categorias. Dependendo do nível de ameaça que apresentavam, monstros de nível 9 que contaminam o meio ambiente ou causam uma epidemia. Monstros de nível 8 que representam uma ameaça física para a vida diária. Monstros de nível 7 que cometem crimes de nível médio como roubos e assassinatos. Monstros de nível 6 que causam paralisia administrativa na cidade, individualmente ou formando grupos. Monstros de nível 5 que causam paralisia administrativa dentro da cidade. Monstros de nível 4 que controlam manadas de monstros ou ameaçam a prosperidade dos humanos. Monstros de nível 3 que causam paralisia a nível governamental e causam danos equivalentes a um desastre. Monstros de nível 2 que causam paralisia governamental e provocam danos equivalentes a catástrofes. Monstros de nível 1 que ameaçam a existência da humanidade. Lembre-se que os Kraken são monstros de nível 3. Ele acreditava que, na situação atual, era óbvio que não poderia derrotar o Kraken. Tinha apenas um objetivo. Precisava deter o Kraken até que os 12 tronos aparecessem. Precisava ganhar o máximo de tempo possível. As únicas armas que uma criança podia possuir eram uma tesoura e um estilete. Queria pegar a faca da cozinha, mas a mãe perceberia. Mas mesmo essas armas frágeis podiam ser cobertas com mana. Podia ferir monstros até certo ponto. Euna pergunta se ele estava pronto e ele realmente estava pronto para enfrentar seu futuro. Depois, na estrada, a mãe pergunta se ele não queria dormir. Pensava antes de sua regressão. O Kraken apareceu quando estavam prestes a atravessar a ponte. Já estavam na metade do caminho cruzando a ponte e ainda não tinha aparecido. Pergunta-se se algo mais havia mudado naquele presente. Pede que por favor os deixe passar. Em segurança e uma explosão na ponte acontece. Sentia que o futuro zombava dele. Finalmente apareceu o monstro de nível 3, classe desastre, o Kraken. As pessoas gritavam desesperadas por ajuda. Precisavam fugir daquele lugar. Perguntavam-se onde estavam os jogadores. Eles tinham chegado. Gritam que precisam proteger as pessoas, mas foram agarrados por um braço de tentáculo.
O pai acha que deveria sair do carro. Estava caótico lá fora. Devem ter cuidado. Devem confiar nele. Se moverem com calma, poderiam evacuar. A mãe pede que façam tudo o que o pai disse. Os jogadores iam protegê-los. Não deveriam ter medo de sair do carro. Cai no chão. Não entendia por que não conseguia se levantar. Seu pai, ao ver o estado da filha, que estava aterrorizada, decide carregá-la nos braços. Um jogador grita para que o seguissem. Com eles poderiam evacuar. O protagonista pensa que os jogadores veteranos haviam deduzido bem a situação. No entanto, o Kraken não era o único problema. Precisavam sair antes que eles saíssem, e uma lança atravessa o jogador. Haviam aparecido os monstros de nível 7, os mergulhadores. Essas criaturas atacam os jogadores. Perguntam se alguém poderia usar magia curativa. Essa senhora podia, mas ao se aproximar também é atravessada por uma lança. E muitos mergulhadores atacam para matar. A família tenta sair daquele lugar catastrófico. O pai expressa que os protegerá, aconteça o que acontecer, que não olhassem para trás. Noah grita que aquele lugar era perigoso. A saída estava completamente fechada. Os jogadores perguntam quando os reforços chegarão, mas eles chegariam em alguns minutos. Noah pensa que os reforços chegaram em 30 minutos após o aparecimento do Kraken. Os jogadores podiam conter os mergulhadores, mas se não parassem o Kraken, todos morreriam. Suspira. Era isso que ela esperava. Desde o começo, mesmo que tivesse que arriscar sua vida, vai proteger sua família. Comunica aos pais que deveriam ficar naquele lugar até a chegada dos reforços. Os jogadores vão bloquear os ataques dos monstros. Mas se os monstros atravessassem as defesas, sua irmã os protegeria. Pergunta a ela se poderia fazer isso. Ela era a única que podia usar mana e sai correndo para a batalha com o estilete na mão. Suando, acredita que é uma habilidade de movimento que usava antes estava desgastando, embora fosse normal. Porque seu corpo ainda era o de uma criança. Mas se usasse tudo, poderia chegar ao Kraken num instante. As pessoas gritam para ela sair dali. Aquele lugar era perigoso. Ao vê-la, os mergulhadores atacam para matar. Ela envolve seu mana no estilete. Esquiva e corta a cabeça do mergulhador. Novamente salta e apunhala, esquiva. Esquiva e corta com uma velocidade impressionante, mas recebe um ataque por descuido ao ver o perigo. Numerosos mergulhadores atacam. Envolve novamente o estilete com maná e lembra do seu passado. Estava recriando seus antigos movimentos. Seus sentidos estavam voltando a ele graças àquele cenário naquele momento. Voltava a se tornar seu antigo eu, um morto-vivo. Por tudo isso sua arma se quebra, mas não importa. Ainda lhe restavam as tesouras. Saltando em frente ao Kraken, estava cara a cara. Em frente ao causador da morte de sua família no passado, o Kraken ataca lançando uma avalanche de carros contra ele. Consegue esquivar por pouco do ataque e salta para contra-atacar. Uma de suas tesouras já não podia ser usada. Mas ainda lhe restava uma. Praga estava quase sem maná e o Kraken quebra os pilares da ponte. Lança um caminhão, o qual o protagonista grita que não podia vencer só com aquilo, liberando seu maná e quebrando o caminhão ao meio. Mas por esse ataque ele fica sem maná, caindo no chão. Estava perdendo a consciência, mas se perdesse a consciência, tudo pelo que se esforçou não serviria para nada. Mas não, ainda. Não desistiu. Ele queria viver. A qualquer custo, mas o último ataque se aproximou e um milagre se fez presente, sua irmã. Abraçando, grita para não incomodarem seu irmão, liberando uma quantidade gigantesca de maná. De fato, era um milagre. O poder do milagre era um dom que podia reconstruir o mundo, mudando as leis do mesmo. Antes, Noah sabia de 4 pessoas que tinham esse poder. Uma delas era sua amiga, em quem podia confiar. Suas costas. Ele viu o potencial em sua irmã antes,
Pensou que isso poderia acontecer algum dia. Mas não tão profundamente. Suas feridas estavam se curando. E não só isso, criava uma barreira que os protegia do Kraken. Mas um poder. Assim também tinha um custo. Pergunta se ela estava bem, se sentia dor em alguma parte do corpo, mas ela estava bem, apenas se sentia um pouco cansada. Ao dizer isso, desmaia. Ele diz para ela descansar. Era a vez dele defendê-la. O Kraken ataca, mas ele não demonstra que nunca conseguirá tocar sua irmã. Por enquanto não pode derrubar o Kraken. Mas o futuro da família dele mudou, não havia motivo para temer. Há pouco, desde o aparecimento do Kraken neste carro afastado da ponte, estava esse cara que reclamava que havia muito trânsito e, para piorar, estava preso nas férias. Em um posto de controle como aquele, havia entrado nos 12 tronos, apenas para lutar contra caras fortes, não para proteger civis, e uma explosão a uma grande distância os alerta. Recebem uma ligação, segundo os relatórios. Havia aparecido um Kraken nível 3. Isso o anima, pergunta onde estava. Essa localização era uma ponte que ficava mais ou menos a 2 horas de carro. Ele desce e diz que irá a pé no seu ritmo, chegaria em cerca de 30 minutos. Amplifica sua força com maná. O motorista acha que era de se esperar, por ser um senhor do clã, ele era louco por lutas. Seu objetivo na vida era lutar contra oponentes mais fortes. Seu nome era Senhor do Clã Blades. Demônio de King Yoji, demônio da chama de Ken. E um Seul. 30 minutos depois, ele havia chegado à cena, eliminando os monstros de nível 8. Vê o brilho impressionante na ponte. Pensa, não deveria haver ninguém na cena capaz daquele nível de magia. Isso significava que uma nova pessoa forte havia aparecido. O protagonista está fazendo alguns cortes no Kraken e Kang corta um tentáculo com um único golpe de espada. Ele se acalma. O capitão de um dos 12 tronos já estava ali. Pelo corte, o tentáculo se incendeia. Isso faz mergulhar. Era pirocinese. Um dom que lhe permitia controlar livremente as chamas. Olha para os irmãos. Percebe que só havia 2 crianças na cena. Podia ver o fluxo de maná ao redor daquela garota. Ela devia ser o brilho e pensa que o protagonista estava protegendo ela. Ambos os garotos eram interessantes. Pede que não tenham medo, não iria lutar contra eles, pelo menos. Não por enquanto. A razão pela qual estava ali era para se livrar do Kraken. Logo deveria sair novamente. Antes, aquele cara havia desafiado o protagonista para uma batalha. Era tão insistente que ele sempre tinha que aceitar e nunca havia conseguido vencê-lo, nem mesmo uma única vez. Era alguém que ficava mais forte a cada batalha. Um monstro que nasceu para a luta. O Kraken quebra novamente os pilares da ponte. Mas alguns pilares de maná aparecem. Era a Santa Mãe de Park Yi-rin. Ele pergunta como pôde ter vindo correndo. Deveria ter entrado no helicóptero como uma pessoa normal. Os reforços chegariam em breve. Então ele deveria se concentrar em lutar contra o Kraken. Então ele dá bufos com suas habilidades. O Kraken sai novamente para flutuar com pula na água e sai pegando fogo literalmente. O Kraken tenta se defender, mas é incendiado pela espada do Kong, sendo completamente calcinado. O protagonista respira aliviado. Finalmente haviam vencido a besta. A Santa pergunta se eles estavam bem. Usará magia curativa para eles, mas percebe que esses garotos não tinham nenhum único ferimento. Lembra que tinham usado a habilidade Milagre. Nem ela jamais tinha visto essa habilidade. Ela se aproxima um pouco mais para ver o estado de saúde, mas Noah lhe diz para não ousar tocar em sua irmã. Ela fica cheia de medo. Sentiu uma intenção assassina. Perguntei de quem era, mas o esquadrão de resgate havia chegado. Eles deveriam ir ao hospital. Quanto às notícias, hoje às 5 da tarde. Devido a um Kraken que apareceu de repente na ponte de Songa, muitas vidas foram perdidas. As operações de resgate estão em andamento há bastante tempo, e o protagonista olha para sua irmã. Explicaram para sua irmã que ela estava em estado de exaustão por usar muito mana,
mas que ficaria bem depois das poções que lhe administraram. O sonho do protagonista muda. Tudo havia mudado. Ele havia criado outro futuro no qual sua família estava viva, e seus pais chegam gritando e preocupados. Perguntam se ele estava ferido ou se sua irmã estava ferida. Ele responde que não, estava bem. E sua irmã por enquanto estava dormindo, mas estava segura. Eles o repreendem. Porque ele saiu correndo e desobedeceu suas ordens. Ele se desculpa, mas não acredita que suas desculpas sejam sinceras. Pois ele fez o que era certo. Mas ao ver as caras dos pais, percebe que eles não estavam preocupados com o que aconteceu, mas estavam agradecidos. Porém com muito medo pelo ato que ele fez e que possivelmente ele possa fazer novamente. Então ele pede desculpas. Não faria isso de novo. Dando um abraço em sua mãe e em seu pai, sorri. Já não precisava mais lutar contra monstros. Agora podia viver como uma criança normal, ou pelo menos era isso que provavelmente seus pais queriam. No dia seguinte, os pais deveriam preencher alguns papéis para a alta de sua irmã. Vê que havia doces e prova alguns. Pergunta-se se queria comer doces. Por usar tanta energia. Recebe um doce, mas era o do Kong. Ele o entrega à força porque não o aceita. Pergunta sua idade e seu nome. Também pergunta se queria se juntar à sua academia. Daria uma recomendação. Noah acha que aquele idiota quer alistá-lo em sua academia, para no futuro poder lutar contra ele. Pede que ele leve o tempo que quiser. Noah lembrará seu nome. A santa pergunta se ele vai embora assim, sem mais nem menos. Aquela menina havia feito o poder do milagre, que ainda não havia aparecido na Coreia, mas ele não se importava nem um pouco. Se não fossem fortes. Ele o fazia porque, se divulgasse essas notícias, aquelas crianças nunca poderiam ter uma vida normal. Se ele entendia, deveriam sair dali e comer sobremesas. Depois chegaram à casa da avó. Finalmente, ela os esperava do lado de fora, mas eles haviam adormecido. Ao acordar, acha que sua irmã tinha maus hábitos. Mas percebe que ela havia adquirido esses hábitos por causa da mãe. Sob o céu estrelado, pensa que seu mana aumentou. Seu dom antes era Berserker. Era o dom que, quanto mais mana consumia, mais aumentavam suas habilidades físicas e efeitos mágicos. No entanto, como indica seu nome, ele se descontrola, agindo por instinto. Mas quando enfrentou o Kraken, isso não aconteceu. Era o melhor dom se isso não acontecesse. Ou será que ele não conhecia a verdadeira natureza de seu dom? A avó chega e pergunta o que ele estava fazendo acordado. Ele acha que era por dormir tanto no carro. Ela acha que ele precisava dormir para crescer. Grande e forte, o abraçando. Noah pensa que sempre foi assim. Quando ele se perdia em seus pensamentos, ela ficava ao seu lado. Sua avó sempre esperava que ele falasse, não importava se fosse um problema, seus sentimentos ou uma conversa pequena e simples. Ela pergunta por que ele não estava dormindo, mas ela estava acordada. Porque ele estava acordado, e Noah percebe. Olhando para sua avó. Sem perceber, ele havia se tornado uma criança de 6 anos. Ela oferece leite, mas ele não queria. E a mãe chega do nada com leite, conta que ela não havia ligado, mas sim a vizinha. Mas estavam muito preocupados porque eles contaram que ele havia desmaiado. Ela explica que ele estava em um transe de devaneio. Viu seu marido falecido acenando com as mãos no topo de uma escada, dizendo para ele não ir. E agora que pensa, não era para ela, era para Noah, o protagonista. Acredita que se tudo tivesse dado errado, toda sua família teria morrido, e sua família terminaria com seu avô falecido. Tudo era muito confuso. A mãe pergunta a Noah o que ele queria ser quando crescesse. Fazendo-o entrar em um transe de almas penadas, pedindo ajuda por todos os lados, sua mãe o acalma. Pergunta se estava tudo bem, e escutem com atenção. É dedicado a todos vocês. A avó, com uma voz calorosa, pede que se ele não tivesse claro seu futuro, deveria tirar um tempo. Ele ainda era muito jovem, deveria experimentar coisas felizes. E coisas difíceis. Tinha que fazer muitos amigos.
Tinha que brigar, brincar, estudar, e um dia encontraria o que queria fazer. E se ainda não soubesse? Poderia continuar vivendo até descobrir. A mãe afirma que o apoiaria em tudo, a avó também, a irmã. Sai também queria beber leite. E Noah se lembra do seu presente. Embora ela não soubesse, ele nunca conseguiu entregar aquele presente. Mas não importava que ela não soubesse, ele agradece sinceramente por tê-la criado. Todos aqueles anos, ele era tudo que era graças a ela. Alguns dias depois, os pais dão uma notícia, que terão um irmão mais novo. Eles comemoram e ele não desvia o olhar. Sua mãe vai ver o que estava acontecendo. Mas ele só estava muito emocionado com a notícia. Era a melhor coisa que lhe acontecerá. No jardim de infância, Noah estava sofrendo um suplício. O tratavam como um cachorro literal. Quando ele havia adormecido, o prenderam e colocaram orelhas de cachorro nele. Ele consegue escapar. Ele encontra a leitora, que estava lendo Sherlock Holmes. E por uma casualidade estraga o final para ela, fazendo-a chorar. Ao sair dali, as crianças estavam em círculo, brigando. Nino dizia que era a ocasião perfeita para reivindicar que ele era o mais forte da classe, desafiando Noah para um duelo. Aquela cidade não era grande o suficiente para os dois. Todos apoiavam Nino, exceto sua vizinha, ou pelo menos era o que ele pensava. Mas pelo menos a leitora o apoiava, embora ela também o odiasse. Era verdade. Nessa vida ele estava sozinho. Nino ataca, mas sua espada dispara para o ar e é cortada. Se ao menos pudesse liberar seus poderes selados, poderia continuar. Tosse, e cai no chão. Noah, entrando na brincadeira, diz que foi uma boa luta. E todos gritam pelos grandes talentos de atores que os dois tinham. Noah poderia até puxar a espada de Excalibur pela sua vitória. Era digno dela, puxando-a e ganhando o carinho de todos. Mas nos arredores do jardim, gotas de sangue já caíam no chão. No celular informam que 2 goblins haviam fugido da cena de um assalto. As crianças estavam brincando de estátua. Noah acha que poderia morrer ali de tanto cansaço. Essas crianças tinham uma resistência monstruosa. Tenta juntar mana. O futuro havia mudado. Precisava continuar armazenando mana o máximo que pudesse. À medida que o tempo passasse, o mundo mudaria definitivamente por causa daquele incidente. Tem mais espaço para armazenar mana. O professor traz sorvetes para todos. Noah e Minji pegam o mesmo sorvete e o partem ao meio para não brigarem. Ayan pergunta pelo Nino, mas ele deveria estar praticando com sua espada. Ela pensa que ele não deve estar sempre sozinho, então vai compartilhar seu sorvete. Convidam Noah para brincar porque sua irmã disse para brincarem com ele. Pequena pausa para dizer que se você está gostando do vídeo, não esqueça de dar like e se inscrever. Continuamos com o vídeo e eles vão brincar de pega-pega. Com regras que por algum motivo eu desconhecia. E no jogo não sentem intenção assassina. Mas isso não podia ser. Estavam em um jardim, mas acima das grades. Aparece o Goblin de nível 7. As crianças morrem de medo, mas Noah, com os palitinhos embutidos em mana, consegue detê-lo. Um aparece atrás dele para atacar, ele desvia. Ele os matará num instante e irá ajudar os outros. Mas o professor aparece, dá uma vassourada em um e lança a vassoura no outro. Pegando as crianças para levá-las para a sala, uma pula para atacá-lo, mas Noah cria um poder com mana para jogá-los para trás. Já dentro da sala, salvo que todos tinham evacuado. Mas parecia que 2 faltavam, Ayan e Nino. Queriam trazê-los, mas todos sabiam que não podiam fazer isso. No palco, Nino estava sendo agarrado pelo Goblin, mas Ayan dá uma investida de mana. Precisavam sair daquele lugar. Então ele a leva pela mão e pede que ela suba ali para poder estar segura. Mas ele fez isso para que ela estivesse segura. Lutará contra ele. Até que os adultos cheguem. Ainda tremendo de medo. Lembra do seu herói. Também queria ser assim. O Goblin ataca e ele manda voar sua espada de brinquedo. Estava perdido, mas alguém pega a arma. Era Noah, que se interpõe para defendê-lo. Ele tinha feito muito bem. Era um verdadeiro homem. Grita para ele tomar cuidado.
O Goblin vem, mas Noah corta um braço dele no próximo ataque. O parte ao meio, ganhando uma gema. Agora podiam ficar tranquilos. Nino acha que ele realmente era um verdadeiro herói, e Ian também. Pouco antes, Noah tinha saído da sala quando todos estavam chorando. Viu que estavam fugindo, mas tinham que aguentar primeiro. Deveria se livrar do Goblin da academia. Enfrentou-o cara a cara, desviou e cravou sua adaga nas costas dele. E depois, uma manobra também o partiu ao meio, ganhando a gema. E então chegou com eles o professor, que pergunta se todos estavam bem. Depois, as autoridades e jogadores chegaram à cena, perguntando se ele tinha derrotado os Goblins. Ele humildemente diz que sim, mas era porque eles já estavam feridos. Mas era difícil de acreditar. Só podiam ser derrotados com armas imbuídas com mana, mas ele não dá desculpas. Que talvez eles tenham se matado entre si. Ele acaba acreditando nisso. E em uma conferência do escritório de Bukgu, darão um reconhecimento ao jardim de infância pelo incidente que sofreram. Garantirão fazer tudo possível pelo bem-estar deles a partir de agora. E o protagonista daquele dia foi Noah, que recebeu um diploma de reconhecimento, mas lembra do desafio que seus pais lhe darão. Dias depois, acontecia o festival do jardim de infância. Contavam uma história de muito tempo atrás. Havia uma princesa chamada Branca de Neve, cujo rosto era branco e bonito. Em teoria, contavam toda a história da Branca de Neve, e nenhum conseguia decorar a fala direito. Tudo o que produziam naquela hora só gerava risadas. O professor pediu que ele fosse o único que poderia salvar a peça. Tinha que dar o melhor de si. Entra em cena e comentários absurdos se ouvem. Era aquela criança. Aquela criança que conseguiu matar um monstro. Era perigoso para todos. Uma criança matando um monstro, ele também deveria fazer isso. Lembra dos comentários do seu passado. Todos o chamavam de monstro, mas um comentário quebra tudo o que ele pensava. Sua irmã e toda a família ressaltavam tudo o que ele tinha de bom, e ao ver aquela cena tão bonita, ele se envergonha e, suspirando, diz como alguém tão lindo existe neste mundo. Dando um beijo na testa dele, fazendo-o acordar. Todas as pessoas aplaudem por aquela cena tão boa, e os amigos levantam Noah por sua grande atuação. Ele pensa que vai cair, mas seu pai chega para parabenizá-lo. E a mãe pergunta se ele já sabia o que queria ser no futuro. Passou um ano desde então, ele ainda não tinha certeza. Mas queria ser feliz. Não quer que ninguém estrague sua alegria, então talvez pudesse ser um guerreiro, e a mãe pensa que se isso era o que ele queria, ela o apoiaria. Depois, Noah já tem 8 anos, estava entrando no ensino fundamental. E estavam seus 3 amigos na classe. Todos se apresentam na aula. Kim Minji, que não parava de falar. Noah também se apresenta, e Ian ficou muito nervosa na apresentação, com um nó na garganta e os olhos marejados, mas antes seu grupo de amigos tinha ido comer na casa dela. Sobre o pai dela, Noah acha que conhecia o pai dela. Todos comem e bebem muito à vontade, e Noah, ao tomar aquela bebida, seu mana se regenera imediatamente. Aquela era uma poção. Era realmente grandiosa e lembra seu sobrenome, e pede desenfreadamente que fossem amigos. Seu pai, no futuro, seria uma pessoa que revolucionaria o mercado de poções. Ele se tornaria o rei do mercado definitivo, que tinha uma das 3 principais companhias da Coreia do Sul. Mas ela tinha ouvido que ele não tinha filhos, e lembra que ele a havia salvado. Talvez por essa razão agora ele tivesse uma filha, e diz a Ian que se alguém a incomodasse, só precisava falar com ele. Ele iria protegê-la. Ao lembrar disso, ela se enche de confiança e se apresenta de uma maneira muito feliz. Depois era a vez da companheira peculiar. Ela, antes de se apresentar, já era julgada por todos. Era Jin Selma, que era uma demi-humana. Esses seres eram um termo usado para crianças que nascem com genes alterados devido aos efeitos do mana mal distribuído.
A maioria das pessoas que perdeu entes queridos para monstros os odeia porque se parecem com eles. Quase chorando e pedindo para que se dessem bem. Os comentários dos outros não demoraram a aparecer. Suas mães pediram para que não se aproximassem daquele monstro. Não deveriam se aproximar dela, e o próximo a se apresentar era Nino. Ele gostava de brandir a espada e estava aprendendo o controle de mana com seu chefe, e seu chefe era aquele ali, apontando para Noah, alterando a classe. Já que seu chefe era o melhor, a professora pede para Noah ficar depois das aulas para ter uma entrevista com seus pais. Noah se pergunta o que fez de errado. Já na cafeteria, seu teste de mana para eles já tinha terminado. Ali nos mostram a tabela de magia do seu curso. Ele havia escondido seu mana. Nino diz que vai buscar comida. Noah acha que se for de novo, a garçonete vai reconhecê-lo. Era a terceira vez que ele ia. Minji também pensa o mesmo. Noah diz para ela ir porque era uma glutona. E nisso voltam a ouvir os murmúrios, só coisas ruins que se referiam a ela. Ao ver um assento livre, pede se podia sentar, mas não podia. Ela tinha enlouquecido. Quem era para sentar na sua mesa? As duas amigas também argumentam que ela deveria conhecer o lugar de um monstro. Até suas roupas pareciam de uma besta. Deveria ter seguido uma jaula em vez de uma escola. Ela pede desculpas. As duas amigas acham que aquele cenário era muito cruel, só porque ela era milionária. Noah lembra de um colega que lhe contava que os humanos eram muito cruéis. Quando crianças, feriam seu coração. Mas também havia crianças gentis, embora principalmente houvesse crianças más. O protagonista acha que ele disse isso para manipulá-lo, então precisava sair dali, na masmorra do abismo. Ele pensa que aquele monstro era forte demais e, ao baixar a guarda, foi gravemente atingido por uma besta. Noah consegue defendê-lo do segundo ataque. Ele, em seu leito de morte, pede que ela vá embora. Tinha uma missão a cumprir. Pede à sua subordinada que o cure, mas ele se recusa, pois estava morrendo. Conhecia suas feridas melhor do que ninguém. A razão pela qual estavam ali era para matar o monstro, então era isso que deveriam fazer. Deveriam partir imediatamente. Nova pergunta. Suas últimas palavras pedem que ela se lembre do que ele disse. Havia muitas pessoas mais e até ele era mau. Mas era porque foram maus com ele. Se tivesse a chance de mudar o futuro de alguém, ficaria grato. Voltando ao presente, ele se pergunta por que lembrou disso agora. Levanta-se e tira a bandeja dela. Pede que ela vá sentar-se com ele, mas ela pede que espere um momento. Pede desculpas, mas se o ajudar, vai se meter em problemas. Mas ele não se importava. Seus amigos já tinham feito um espaço para ele. A menina milionária não queria informações sobre eles. Sabia o nível de status só pelas ações deles. Todos se apresentam e dão as boas-vindas à nova amiga. Ela aceita todos os presentes e comidas. Chora de felicidade porque aquele momento era muito especial para ela. Ninguém a tratava assim há muito tempo. No terraço da escola, Noah pede a todos uma tarefa. A partir de agora devem suprimir seu mana para ocultar sua presença ou usar o mana para aumentar suas habilidades físicas. Para que ele se confunda ou fuja dele, assim não os pegue. Mas Selna não podia ocultar seu mana, mas dizem que ela sabia ocultar sua presença. Então deveria fazer isso do seu jeito. Só precisavam ficar na área para brincar. Noah começa a contar e encontra facilmente Nino Ninja e sua irmã, mas não conseguia sentir a presença de Ayan de jeito nenhum. Então deveria ser primeiro. Selna a tinha encontrado, mas ela estava se escondendo. Está prestes a alcançá-la, mas ela a pula. Não perderia enquanto não a pegasse. Então continuará correndo. Os outros lembram dessa regra. Em nenhum momento eles foram pegos, só foram encontrados. Então vão começar de novo. Há pouco, Ayan se escondeu dentro do prédio.
Suprimindo seu manai, ao mesmo tempo, encontrou alguns livros. Encontrou seu paraíso. Havia livros que não encontrava em lugar nenhum, e um ancião pergunta o que ela fazia ali. Não encontra o fluxo de maná de Ayan e percebe que ela tinha esquecido de jogar. Ela tinha esquecido completamente. Tinha que avisar. Da próxima vez se fosse para outro lugar. Pede desculpas pela interrupção ao avô. Mas ele não se incomodou com sua presença de jeito nenhum. Diz que se não quisessem que ele a levasse para casa. Não pergunta quem era aquele avô. Tinha um carro incrível. Ficou com inveja por não poder entrar. Depois, no dia seguinte, estavam indicando Noah como presidente. Era claramente culpa do Nino. Ele ia desistir de ser candidato. Mas a professora não podia aceitar. Não havia mais ninguém, mas a milionária também se candidata e distribui sanduíches para todos. Para ganhar votos. Oferece um para Noah, mas ele não quer. E seus amigos também recusam. Ao ver isso, ela ganha coragem para se candidatar também. Depois de alguns dias fizeram uma excursão de primavera. Todas as crianças estavam muito animadas, então pedem à presidente que os ajudasse. E ao secretário também. Depois, já passeando, deram uma pausa para comer. Todos compartilham sua comida e uma pessoa na floresta se pergunta, preocupada, por que havia monstros naquele lugar. E ao anoitecer, havia dezenas de lobos monstros de nível 6, que destroçavam as pessoas. O Alfa dá a ordem para que todos desçam para o sul. Eles estavam brincando de encontrar o tesouro que a professora tinha escondido. Ele se pergunta, por que tinham vindo a um lugar tão distante, ainda por cima nessas montanhas? Estavam perto das bestas, e um grito se ouve. Pergunta-se, o que foi aquilo? Noah pede silêncio. Aparece, era um Elyon, um sabujo. Noah lembra-se. No seu passado. Aquele dia foi o incidente das flores da montanha de Bushan. Segundo, estava protegido por um casulo. No entanto, naquele dia, por alguma razão, os monstros que habitavam o distrito de o empurraram além do casulo e se dirigiram para o sul. Foi um acidente trágico que deixou centenas de vítimas. O lobo se lança atacando Minji, que cai, mas Noah o repele com um chute nas costelas. E com um garfo embebido em Manau apunhala repetidas vezes. Pergunta se era o Noah que conheciam. Estava bem. Estava bem, mas se surpreende. Nino percebeu que quando matou o monstro, ele se tornou o jogador que odiava os monstros e enlouqueceu. Mostrou um lado que nunca deveriam ver. Pensa que deveria fugir, mas os sabujos sempre se moviam em matilha. Havia muitos se movendo na montanha. Talvez não consiga salvar todos. Mas só havia um caminho. Pelo lado dos outros estudantes. Estavam procurando o tesouro, e a menina milionária ia descansar, e ela manda com um olhar frio que eles deveriam encontrar o tesouro. Mas todos saem correndo de volta. Uma matilha de sabujos vinha contra eles, e um se lança sobre ela. Em um segundo, pedindo ajuda, atiram no sabujo. Era Noah que lhe pede para ir embora. Se não quisesse morrer, ele cuidaria deles. Mas ela não queria deixá-lo ir, devia protegê-la. Noah, com olhar frio, diz para ela parar de atrapalhar e ir embora para baixo da montanha. Antes da reunião com seus amigos, ele lhes disse que iria buscar os outros. Eles tinham que se concentrar em viver, não em ser herói. Os 4 deviam comprimir seu maná para que os lobos não os atacassem. Devem ficar juntos. Depois, ele espalhou a comida em pequenas quantidades para que os sabujos não sentissem cheiro das pessoas. Ganhou um pouco mais de tempo para seus amigos. Sobe na árvore e percebe que isso vai ser difícil. Havia muitos. Ele tinha metade da quantidade de mana que tinha no seu passado. Quando era berserker e tinha um chá de regeneração, precisava usá-lo adequadamente. Ouviu muitos gritos, pediam ajuda. Estavam sendo massacrados e o protagonista chega para ajudá-los. Percebe que um cadáver de um jogador tinha uma arma. Com isso podia enfrentá-los. Ao se ver um pouco encurralado,
Pula e cria pequenas agulhas, voltando. Com a menina milionária. Diz que o senhor que veio com ela parecia precisar de tratamento imediato, então devia pedir ajuda. Ao ver sua ação, a milionária queria obtê-lo. Noah se adentra na maior concentração de mana. O chefe da Matillion grita para ele, marcando-o com mana, mas Noah se livra com um corte. Continua lutando contra todos os lobos presentes. Eram dezenas e dezenas deles. Isso estava ficando incômodo para ele. Enquanto isso, os amigos continuavam descendo a montanha guiados por Ian. Ela estava cansada, mas precisava fazer isso. Noah havia pedido para elas duas que os guiassem. Marca que à esquerda havia algo ruim. Então deveriam ir para a direita. Também houve coisas ruins à esquerda. Correndo, ouviam sons de pedido de ajuda. Nino pergunta por que não havia jogadores por perto, mas Minji pede que ele apenas continue correndo. Mas havia algo à frente deles. Era um sabujo de gelo, que também tem a capacidade de chamar os outros. Nino se lembra das palavras de Noah. Ele era o único que podia protegê-los. Ele seria o tanque. Prepara-se para lutar. Lembra do seu treinamento e efetivamente dá um golpe com mana, ferindo um sabujo, mas dois atacam. Agora conecta um golpe, mas suas costas são rasgadas por um arranhão e garras. Novamente são acertadas em seu corpo. Sangue fresco saía do seu torso, mas ele não desistiria. Era o atacante designado pelo seu chefe, desferindo um golpe. Com o punho fechado na mandíbula do sabujo. Sente-se orgulhoso, mais outro ataque o manda para as pedras. Estava em perigo e Selna, ao ver que seu amigo estava em perigo, lembra do que havia acontecido. Pedindo ajuda, ela pedia que por favor salvassem ela e seus amigos. Expelindo um estranho poder amarelo, uma barreira os rodeia e redemoinhos aparecem fora da barreira. Ela pede que por favor fechem um pouco os olhos. Era vento divino. Shin Seul-yun, um dos 12 tronos. Ela os defenderá. Pelo lado do protagonista, ele toma a única poção que tinha e expressa que todos estavam mortos. Agora era a vez do chefe. Ele utiliza passos de mana, mas uma grande dor aparece. Mas isso não era impedimento para atacar. Ele intercepta o ataque, tenta disparar, mas as balas não conseguem atravessar a carne do sabujo. Ele se defende, não. Desvia e pula, consegue acertar o dorso com suas balas, mas ficou sem balas. Precisa lutar corpo a corpo. Seu mana começou a chegar ao fim, mas o lobo também devia estar cansado. O lobo grita e era um humano arrogante, criando mana maligno. Ele percebe que aquilo era venenoso. Precisava se livrar disso, mas ao romper o mana maligno, o lobo estava esperando, lançando seu ataque de fogo. Ele tenta se defender, mas seu mana estava muito desgastado. Ele fica muito ferido. No passado, sempre o deixavam lutando sozinho por uma razão. O verdadeiro significado de ser um berserker é que seu dom se ativa em situações extremas. Ataca sem hesitar, cortando a pata no mesmo segundo. Tenta dar seu segundo ataque. O sabujo, ao sentir o medo, se cobre com sua aura, mas não demonstra. Será que chamava isso de se esconder? Ele disse isso desde o começo, mas provavelmente ele não lembrava. Ele já estava morto. Finalmente tinha acabado. Ele cortou a cabeça da besta, desmaiando de cansaço. Por outro lado, seus amigos ainda estavam na barreira e sua salvadora cria redemoinhos, e com a mão fechada, esmaga todos os sabujos que estavam em seu perímetro. Ela pensa que deveria ter sido mais cautelosa para não traumatizar as crianças. Diz a eles que não deveriam ter medo. Mas eles, para sua surpresa, estavam muito felizes. Parece que estavam desgastados pela batalha. Ela os analisará mais de perto. E chama a atenção. Ayn pergunta se ela queria se tornar uma jogadora. E reconhece todas as habilidades de cada um. Todos tinham algo especial.
Eles pedem que ela vá salvar os outros, mas ela tinha pessoas nisso, como aquele que estava vindo, clã o bulldozer do Oceano Azul. Eles não podiam sair dali porque seu chefe ainda não tinha voltado. O protagonista inconsciente lembra de alguém perguntando quando ele ia cuidar de si mesmo. Sempre o pegavam cuidando por coisas assim. Acorda no hospital, não tinha nenhuma ferida e se manifesta. Aquele um vento divino. Ela fica vermelha porque era um dos 12 tronos. Estava na frente dele. Ela o tinha trazido do hospital. Assim que o encontrou, pergunta por seus amigos. Tinham-se passado 6 horas. Mas todos estavam a salvo. Ela estava preocupada. Então também chamou seus familiares. Ia fazer uma série de perguntas. E ele deveria respondê-las com sinceridade. Primeiro pergunta por que ele estava ali e quem tinha assassinado aqueles monstros. Ele, com um sorriso, apenas responde que não se lembra e que alguém o salvou justamente quando estava fugindo. E depois disso desmaiou. Ela se aproxima e acha que era mentira. Ele os tinha assassinado? O que ele pensava sobre isso? Ela estava investigando. Ele tinha recebido um prêmio no ano passado. De qualquer forma, no satélite já apareciam suas impressões. Noah pensa que se desse outra desculpa seria muito desconfortável. Aquela mulher já sabia que ele os tinha matado, então pede para fazer um acordo. Mas ela não tinha nada a ganhar. Por que faria um acordo com ele? Mas dará informações importantes. Não pode dizer nada até que ele aceite o acordo. Pergunta o que ele queria em troca, mas ele não queria nada. Só queria continuar vivendo uma vida normal. Ela se dirige ao seu carro, lembra do que Noah lhe disse. Pediu que investigasse os herdeiros do grupo familiar Dangun. Tinha que investigar as mulheres e sua relação com o grupo que estava afiliado ao Oceano Azul. Ela fica brava. Não gostava de brincadeiras. Se achava corajosa para se responsabilizar por suas palavras. Ele rebate que se não houvesse nada, se juntaria ao seu clã sem pretexto. E pede ao motorista que investigue os herdeiros do grupo Dangun. Se eles tinham algum relacionamento com o marido dela, o plano de Noah era dizer a todos os meios de comunicação que ela derrotou todos os inimigos que apareceram na montanha. Ela ganharia prestígio. E ele continuaria sendo uma criança normal. Depois, as declarações saem em todos os meios. Conta tudo o que havia acontecido e por isso um dos grandes da Coreia. Em termos de dinheiro, se suicida pelo que havia acontecido. Alguns meses depois, estava no aniversário de Selna. Todos se divertiram muito. Dizem que a família da menina milionária tinha rancor de Ian por causa do pai dele. Ele era um competidor direto da empresa deles. Por isso a família dele era odiada por eles. Noah acredita que, mesmo sendo grupo de produtores farmacêuticos ou qualquer outro, se incomodassem a família dela, ela os despedaçaria. Alguns dias depois, tinham um campeonato entre estudantes. Nino mostrará todo o seu treino e garantirá que seu time vença. E sente um calor. Era por sua turma. A professora havia dito que compraria pizza se a classe dela ganhasse. Nino estava pronto para vencer a corrida. Dão o início e Nino sai impulsionado como uma bala. Ele se orgulha. Estava em primeiro, mas ao se exigir demais com Humana, cai no chão. Noah acha que isso era óbvio, ele se esforçou demais. A irmã chega, se gabando que havia vencido a corrida de 100 metros. Isso significava que era a primeira entre os 5 anos. Ela se orgulhava de ser irmã dele. Minji percebe que Noah não era uma criança da mãe. E nem uma criança da irmã. Depois de um jantar compartilhado entre todos, Noah passa perto da menina milionária. Ela grita para o pai. Essa era a pessoa com quem ela havia falado antes. Ele esclarece que então ele era a pessoa que intimidava a filha dela. Pergunta com o que o pai dela trabalhava. Aquele velho era o CEO de uma grande empresa da Coreia. Ele expressa que a filha dele havia reclamado com ele. Ela era muito mal educada e o pai falava tanto por ser dono de uma pequena farmacêutica. Ele vai bater nele por ser um maldito. Insolente, mas ao se aproximar sente uma presença imponente.
Não entende como ele possuía isso em tão tenra idade. Era igual ao presidente dele. Noah afasta a mão expressando se ele teria medo. Medo de uma criança, fica furioso e vai bater nele, mas o pai de Noah dá um soco no rosto dele. Todos ficam surpresos, até Noah pergunta se ele estava bem. Já tinha dito para não se meter nessas coisas. O velho grita para pegarem. Aquele cara, um simples vagabundo. Não podia tocá-lo, tinham que pegá-lo agora mesmo. Noah fica preocupado, ele tinha se metido nisso para resolver sozinho. Mas agora seu pai estava em uma situação complicada. Se fizessem algo com seu pai, eles iriam matar todos. Ele pede para se acalmar, seu pai cuidaria de tudo. O velho grita novamente, não sabia quem ele era. O pai responde. Sabia muito bem quem eu era, um Juan, presidente da Pharmaceutical Store, mas não sabia quem ele era. Arruma o cabelo e coloca os óculos. Para que o reconhecessem. Era o chefe da seção, não da Sirius. Pergunta-se. Por que o chefe daquela companhia estava presente? Noah também fica surpreso, não sabia que seu pai era o chefe da companhia da Sirius. Explica que o grupo Sirius, a segunda melhor corporação da Coreia do Sul, era uma corporação que produzia principalmente automóveis e dispositivos para jogadores. Pergunta por que ele estava ali, corrige. Que não podia tratá-lo de igual para igual. Ele pede desculpas, perguntava-se. Por que o chefe daquela companhia estava ali, mas ele estava ali apenas por seu filho? Noah explica que a companhia do velho era pequena em comparação à do seu pai. Abaixa a cabeça e pede desculpas a Noah. A filha dele também iria pedir desculpas, provocando a maior humilhação para a filha dele. Todos começam a comentar o que tinha acontecido. Pede desculpas e sai correndo. Noah acha que vai levar bronca pelo ocorrido. Mas seu pai pede que, se algo assim acontecer de novo, não tente resolver sozinho. Tinha que contar para ele. Ainda era uma criança, estava bem confiar um pouco mais nos pais. Naquele momento sentiu a determinação de nunca permitir perder aquele calor que seu pai lhe dava. Por outro lado, em ruínas estavam esses caras entregando dinheiro, tramando algo ruim. No dia seguinte, no Shopping Down, estavam Noah, sua irmã e 2 funcionários que são extremamente queridos na família de Noah. E Noah chama atenção. Aquele cara sabia esconder sua matilha completamente, e sua irmã tinha desaparecido de vista, mas ele tinha tudo sob controle. Já que ele tinha sua localização pelo GPS, e ao andar o tipo de capuz. Ia começar seu plano, Noah se vira e ao reconhecer a tatuagem daquele homem. Lembra que no passado enfrentou ele. Diz a Bruno que havia algo estranho, na verdade 3 pessoas com intenções estranhas. Lançando maná para ver sua reação, e de fato, eram jogadores. Era realmente estranho. E o careca deixa cair uma pedra mágica muito poderosa. Isso cria buracos de maná por todo o shopping, fazendo sair centenas de monstros dos portais. Os alarmes disparam. Monstros haviam aparecido dentro do shopping. Todos deveriam evacuar o mais rápido possível. Era um ataque terrorista, mas isso nunca aconteceu em sua regressão. Definitivamente, seu futuro havia mudado, e um monstro a ataca pelas costas, mas Bruno intervém. Pede que eles precisavam procurar Julieta e sua irmã. Tinha que se concentrar. Elas ainda estavam no 5º andar, mas o tipo, Noah, estava esperando. Noah pensa em se livrar dele, mas Bruno salta disparado e acerta um golpe no rosto dele. Noah percebe que ele não era uma pessoa normal. E também não levou um chute por acaso. Bruno expressa que as crianças de hoje causavam muito medo. Por parte de Noah, quando os portais se abriram, usa seu maná para avistar as bestas que se aproximavam, mas uma que ele não viu o ataca. Mas Julieta a protege e contra-ataca com maná. Ela também era uma jogadora. Mas mais bestas atacam. Eram muitas, só lhes restava correr daquele lugar. Ataca para ganhar tempo e Noah tenta ir por outro caminho. Mas aparece outra besta. Desta vez, devido à sua experiência, ele a desvia e dá um chute nas costelas. Julieta estava orgulhosa, mas o cenário delas não havia mudado. Continuavam cercadas. Precisavam pular para as escadas para poder se juntar a Bruno e Noah. Mesmo assim, elas são perseguidas. Mas Julieta era forte o suficiente para se defender. Assim que Noah e Bruno vão subindo derrotando mais jogadores, eles haviam terminado de derrotar todos, e corpos de abusos caíam em queda livre. Elas haviam sido encontradas. Noah e Julieta estavam a salvo. Precisavam pegar armas para poder continuar.
Bruno percebe isso. A pessoa responsável por tudo pede a Noah que cuide de sua irmã, mas não, ele vai se encarregar do culpado principal de tudo isso. Dois caras encontram Julieta e Noah. A missão deles era capturá-las vivas. Então, eles iam se divertir um pouco. Julieta pede para que ela se esconda, não argumenta que também poderia ajudar, mas sem perceber alguém já se posicionava atrás dela. Julieta tenta defendê-la, e uma bala a impede. Ela acha que seria melhor brincar com ele. E o outro cara pede que elas deveriam sair com eles. Tinham que confiar, ele não era tão má pessoa. Ele consegue agarrá-la, mas Noah libera seu maná. Mas ele também tinha seu campo de manai, com uma faca na mão. Tenta quebrá-lo. Era difícil, ele desiste com a faca. Noah acha que conseguiu, mas uma mão quebra o escudo como se nada fosse. Julieta vai ver a cena e dá um tiro de fogo. Grita para que ela fuja rápido. Aplaude, podia fazer coisas interessantes. Tenta atirar, mas não consegue atravessar o muro. Ele acha que deveriam passar um tempo juntos. Ao ver que ela tenta fazer aquele ataque de novo, fica decepcionado. Mas desta vez sua barreira não serviu para nada. Estava usando um dom de amplificação. Por parte de Noah tentou correr, mas a alcançaram. Ao se ver encurralada, tenta jogar coisas e se lança contra ele, surpreendendo o cara. Mas isso não funcionaria duas vezes. Noah lembra do uso do novo poder. Tenta recriá-lo e cria uma enorme explosão, correndo em alta velocidade para salvar sua nova amiga. Julieta grita que ele não deveria se aproximar. Deveria fugir, mas correntes estavam envolvendo seus pés. E uma faca já estava em seu pescoço. Ele não podia se aproximar ou a matariam, e em um segundo. Mas ela caiu no chão, chocada. Era ingênua pensar que um jogador seria derrotado só com um ataque assim. Noah, se continuasse assim, iria colapsar, mas isso não podia acontecer. Liberando maná, seu maná aumentou potencialmente. Ao ver a cena, apunhalam Julieta para poder levá-la. E o outro cara dá um golpe em Noah, deixando-a sem poder fazer nada. Eles deveriam correr, o trabalho estava feito. E por parte de Noah, ela se lamentava, se fosse mais forte, poderia ajudar a todos. E uma mensagem aparece para ela, deseja poder? Mas ela lembra Noah gritando. Ela não deveria aceitar esse poder era perigoso, nunca. Deveria dizer sim. Ele iria cuidar de tudo. Ela deveria viver uma vida normal, era uma promessa, mas ela também queria cuidar de seus entes queridos com suas próprias mãos. O cara vai bater nela de novo para derrotá-la completamente, mas Noah aceita o poder e sai voando por um golpe. Mas não era dela, era de Bruno. Ele havia chegado à cena, estava orgulhoso dela. Mas agora era a vez dele. Ele sente o medo imediatamente e é arrastado ao chão com um único ataque. Tentam apunhalá-lo pelas costas. Mas ele arranca a mandíbula de um golpe e vai pagar com a vida pelos seus atos. Alguns dias antes do ataque, os terroristas no shopping. Aqui nos contam que o incidente no parque foi culpa do cara de capuz. Ele fez um plano para poder derrotar os cargos e tomar o poder. Mas seu subordinado já estava cansado dele, tentando matá-lo. Mas ele tinha uma habilidade chamada desordem, matando-o e pendurando-o na corda. Para que parecesse um suicídio. Novamente no shopping. Todos estavam reunidos, o trabalho deles tinha saído perfeito. O de capuz se pergunta quem ele era. Um subordinado. Diz, por que tem tanto medo de uma simples criança? Iriam matá-lo para não deixar testemunhas. Então Noah se aproxima, mas é cortado em pedaços pela faca dele. Todos ficam boquiabertos. Noah se desculpa. Não era sua intenção matá-lo. Todos ficam alterados e vão atrás de Noah. Ele pede que não ataquem assim tão facilmente. Não era uma criança normal. Mas Noah lhes diz para se olharem, adultos assustados por uma criança. Despertando a fúria deles, e com passos celestiais, num piscar de olhos, todos estavam no chão. Era impossível. Derrotou os jogadores de rank B muito facilmente. Não pode lutar cara a cara contra ele. Não sabe quem era aquela criança, mas não conseguia alcançá-lo com sua técnica. No entanto, Noah, para sua surpresa, faz uma finta e consegue acertar um chute. Tenta atacar de novo, mas Noah novamente esquiva. Era inaudito. Não deveria conseguir esquivar seus ataques. Noah o derruba no chão e expressa que se seu dom não funcionava, não era nada especial, mas não precisava se preocupar. Não o mataria.
Nos minutos seguintes, as autoridades já haviam chegado. Estava Noah mostrando o cara, e tiraram os óculos dele para ver quem era, mas ele era tão feio que não conseguiam olhar para ele. E naquele momento chega Nona. Bruno e Julieta estavam todos a salvo. Nas últimas notícias, mostram o que aconteceu no shopping, e um personagem não desbloqueado assistindo a TV Expressa, que finalmente os encontrou. Recapitulando o que aconteceu, a família se salvou, as crianças do jardim não morreram. O ataque terrorista no shopping mudou a guerra entre os grupos. O futuro havia mudado completamente, e ele lembra de duas imagens do passado. No jantar, Nona declara aos seus pais que queria se tornar uma jogadora. Eles não eram contra isso, mas sua decisão já estava tomada. Também queria se tornar uma jogadora para proteger os outros. A mãe dela concordava e o pai também. Nos escritórios do grupo da maior empresa da Coreia, discutiam como estava distribuída a composição dela. Entre os 3 filhos compartilhavam o poder. O mais velho e o segundo filho seriam os candidatos para assumir o poder. Lee Byung-win, que era conhecido por ter uma educação rígida, no entanto, era muito famoso e querido pelo povo, o que o transformava em claro candidato. Por outro lado, temos Lee Jo-gin, que tem uma personalidade muito boa, diferente do irmão. Sua gestão também era muito boa, e eles se reuniram para falar sobre o ataque terrorista. Para a surpresa de todos do Grupo Oceano Azul, um grupo que também buscava tornar a empresa a maior da Coreia. Eles precisavam empregar um plano para derrotá-los. Uma grande guerra seria o mais conveniente, embora eles tivessem o vento divino, mas, no entanto, eles tinham um dos 12 tronos, também o Rei Relâmpago, embora fosse muito jovem. Em conclusão, irão para a guerra, apoiando Lee Jo-gin como herdeiro do grupo Dawn. Alguns dias depois, Julieta descobre que está grávida de 6 semanas. Ela caminhava muito feliz pela rua. Falando amorosamente com Bruno, pede que ele volte para casa cedo hoje, mas as palavras penetram até o fundo dos seus ossos. Não era nada mais e nada menos que Julieta Valentini. Ela estava mais bonita do que da última vez que se viram, mas era uma pena. Era hora do pássaro voltar para a gaiola. Novamente, Bruno recebe outra ligação, mas desta vez pediam que ele a esquecesse, agradecendo por tudo que fez, mas que nunca mais deveria procurá-la. Eles deveriam ir embora, e justamente por aquela rua passava o grupo de amigos, e não à vista Julieta e Yanko Miron. Lembre-se que naquela época Coreia e Itália tiveram conversas sobre um monstro de nível 2, o Leviatã, para que os coreanos que estivessem na Itália retornassem em segurança. O governo da Deus enviou 3 dos 12 tronos para ajudar. Por causa disso, Freya sofreu uma grande perda de força de combate. A lança divina voltou sem um braço esquerdo. O rei Loon ficou incapacitado por usar demais a habilidade Berserker, e a florista morreu durante a missão, ou pelo menos era o que as pessoas pensavam, mas ela não morreu. Foi mantida presa na Itália pelas mãos desse cara de cabelo vermelho, Janko Miron. Finalmente, aquele incidente terminou com sua execução pública. Julieta deveria estar em perigo. Pede a Minji que não o seguisse, correndo atrás do carro, mas para sua surpresa, ao virar a esquina, o carro já estava parado novamente. Estavam esperando por eles. Marmushi diz em italiano traduzido, uma criança. Janko se perguntava quem os observava há pouco. Mas era só uma criança. Aproxima-se e pergunta se tinha algum negócio com eles, dando um golpe de lado, o que faz o protagonista recuar. Ele fica surpreso, aquele garoto não havia desmaiado. Não tinha remédios. Ele tentará se livrar dele tentando dar um chute. Era claro que tinha intenção de matá-lo. Não tenta contra-atacar com um chute, mas o esquiva, e no ar tenta conectar outro, mas o escudo do cara era forte. Janko acha que seu mana e sua luta eram boas, mas ainda era uma criança. Colocando-se atrás dele em um segundo, segurando-o pelo pescoço. A esse ritmo, Noah morreria, mas Julieta grita para que o soltasse. Era só uma criança. Tinham prometido não se meter com pessoas que conheciam. Ao ver a ordem do loiro,
ele a solta. Julieta agradece, mas já havia feito muito por ela. Devia entregar isso para Bruno. Tinha que dizer para ele que a perdoasse. Por tudo, e também que ela foi muito feliz com ele. Não tenta pedir explicações, mas joga alguns sacos de lixo. Estava convencido de que em sua segunda vida seria diferente. Salvou sua família, salvou seus amigos, minimizou os danos, e esses momentos lhe deram segurança, mas agora uma pessoa especial para ele. Pede que ele não se preocupasse. Era uma tola. A felicidade dele também a incluía. Ela faz uma ligação para o pai de Ian. Devia pedir um favor muito importante. Em nome de Nona. Já estava sendo treinada pelo Trono do Vento. Antes havia chegado a um acordo com Noah para poder ser um jogador, e pediram ajuda a ela. Depois de um treinamento muito bom para Nona, recebe uma ligação do protagonista. Por parte de Bruno, ele está preparando suas armas. Se olha no espelho. Tinha muito menos músculo do que antes. Nesse ponto era difícil chamá-los de valentes, mas que está fortíssimo, amigo. Aqui nos contam a história dos dois. Ele era o guardião dela. Era muito respeitado por todos por sua enorme força. E o relacionamento deles era muito bom. Em uma reunião familiar falam de alguém que havia sido escolhido como herdeiro. Todos ficaram em choque. A família dele iria cair, mas o chefe da família pede que se acalmem. As famílias deles iriam se fundir. Tudo era para proteger a família Valentini. Além da aliança, Julieta se unirá em casamento com o filho do chefe da família Myron. Ela reclama que não podia fazer isso, mas era algo inevitável. Sua habilidade de amplificação era compatível com a do filho de Vincent Myron. O filho deles teria um dom superior a todas as famílias. Sequestrarão esse bebê e depois reconstruirão todo o império deles. Bruno, atrás, pensava que lhe deram coisas que ela não queria. E agora a tratavam como um objeto. E todos na mesa só a incentivavam a se casar. Devia pensar na família. Devia cumprir seu dever. O chefe pede que cumpra sua obrigação. A família dela precisava dela. Olhava para o pai, mas ele apenas abaixava o olhar. E ao ver que todos estavam a favor, apenas abaixava a cabeça. No quarto, Bruno pede que ela, por favor, diga o que estava pensando. Ela, com o olhar baixo e lágrimas nos olhos, expressa, não queria aquele casamento por nada neste mundo. Não queria ter uma criança que fosse tratada como um objeto. Ela viveu na pele. Como é a sensação? E Bruno, ao ouvir isso, parafraseia. Mesmo que todo mundo se tornasse seu inimigo, ele a protegeria. Pergunta se ela fugiria com ele. Voltando ao presente, ela deveria esperá-lo. Sem dúvida ele a salvaria abrindo a porta. Noah estava esperando do lado de fora. Ele iria ajudá-lo no carro. Pensa que Noah era mais forte que os jogadores normais. Mas seu oponente era diferente. Não queria colocá-lo em um cenário perigoso. Ele vai dizer, mas Noah já sabia. Não iria convencê-lo a não ir. Ele podia encontrá-la pelo GPS. Noah levava poções, armas e o anel de casamento que, para surpresa, era um amplificador de mana. No passado, no ano 26 do calendário da deusa, a Aliança do sul da Europa invadiu com sucesso o Avisal. Todos disseram que aquela façanha era impossível, mas elogiaram os que invadiram aquela masmorra negra e os jogadores. Depois leram o diário da incursão com emoção. No entanto, a verdade que estava registrada nos livros era repugnante. A maioria dos jogadores da Itália, que foram o núcleo da incursão, tinham o sobrenome Myron. A mulher que foi usada como ferramenta de reprodução para o forte DNA dos Myron era Julieta. Acredita que Bruno, em sua regressão, não pôde salvá-la, mas já estavam ali. E guardas se aproximam imediatamente para ver o que estava acontecendo. Não podiam deixar o carro ali. Era uma área restrita, mas antes que terminassem suas palavras, foram derrotados. Depois Julieta está tirando o Janko do sério, mas o loiro, que era seu irmão, o detém e também pede se ele poderia comprar sobremesas. Então ele pede ao seu subordinado e ele diz para não esquecer que ele não é Albert Valentini, mas Albert Myron, e vai embora. Diz para ele sentar. Não podia sair dali, mas ela só queria ir ao banheiro, e no banheiro lembra de Bruno. Por parte de Janko.
Também está no banheiro, mas sente uma intenção assassina. Era. Nu se aproximando com sua espada. Quem o manda? Contra a parede, o protagonista pede que ele levante suas calças. Daria tempo. 2 horas atrás, o trono do vento aumentou seu mana, músculos, força e recuperação com um feitiço mágico. Era a sua chance. Não tinha arma e era um espaço fechado. Não podia perder essa oportunidade. Janko ataca com seu punho imbuído de mana, não esquiva e ataca, mas desta vez consegue quebrar o escudo de mana de Janko. Ele fica atônito, suas 3 camadas de escudo foram atravessadas, sendo lançado novamente contra a parede. Ele xinga, aquele era um lugar fechado, não podia lutar confortavelmente. Precisava sair dali. Ele foge e faz com que disparem, mas era uma manobra para sair do local. Noah foi descuidado, deixou escapar do seu melhor cenário. Atiram nele, mas ele desvia facilmente. Não tinha tempo, precisava derrotá-lo. Seu mana estava acabando, então toma uma poção. Janko acha que não havia tempo para subir. Precisava encontrar uma arma ali e agora. Vendo algumas facas, e uma faca roça a bochecha de Noah, e naquele mesmo segundo as armas colidem. Janko pergunta quem diabos era, e o protagonista responde que era quem tiraria sua vida, expulsando-o com um choque de mana. Tenta atacar, mas o muro não se destrói. Parece que ele usou toda a sua força, tirando a espada dele e tentando esfaqueá-lo, mas a habilidade alma ressentida se manifesta. Essa habilidade devora o mana e também usa passos celestiais para se aproximar e atacar novamente. Novamente, seus ataques haviam enfraquecido. Por parte de Albert, ele diz a Julieta que devia fazer isso pela família, e ele foi tomar ar fresco para se distrair. E com os olhos fechados, ele diz que já fazia muito tempo. Bruno pergunta com olhar assassino de onde ele era. Julieta explica a Bruno que o que ele fez para afastar Julieta da família era sentença de morte. Mas dará uma chance, se ele voltar a ser subordinado da família. Ele o perdoaria, mas um golpe passa ao lado do rosto dele. Ele não tinha interesse. Os dois estavam prontos para matar. De um lado temos Albert Myron, tipo jogador caçador, e do outro temos Bruno Valentini, tipo de jogador guardião. Havia uma clara diferença em relação a Noah, suas habilidades haviam enfraquecido. Mas ele ainda tinha poções. Atacam-no e perguntam se esse era todo o seu poder. Ele começou a se recuperar com todas as poções. Estava decepcionado. Atacando com cães de mana, Noah tenta cortá-los, mas não adianta, então cria ruptura dança demoníaca, surpreendendo Janko. Os dois sacam suas armas mutuamente, mas ele é quem sai ferido. Esse era o território de Janko. Ataca com dezenas de raios. Noah sente medo dos ataques e tenta desviar, repele. E seus olhos ficam em um estado esquizofrênico, mas agora estava pronto para matá-lo. Seus pés estavam imobilizados pelos cães. Havia um ataque acima dele. Era demais para desviar. Então gira com seu peso, libertando-se e atacando de frente. Mas novamente cai em armadilhas. Eram bombas. Fica muito ferido. Não podia enfrentá-lo naquele estado. Tenta se regenerar. Mas a poção é interrompida por Janko. Tenta fugir, mas é atingido. Explosões não tardam a acontecer. Janko acha que esse era seu fim. Ele deu trabalho, mas ainda era uma criança. Mas ele vê a sombra do protagonista. Ele havia se recuperado por uma poção. Surpreende-se, não só havia se recuperado. Havia ficado muito mais forte. Não era só pelo dom. Mas também havia usado o anel de amplificação. Ele havia ficado muito forte, mas Janko ainda tinha algo a seu favor. Tinha a pistola e a espada. Noah só tinha a pistola. Cometeu um erro. Ele era muito mais rápido e ágil com as balas. Mas Noah não ia atirar. É lançado para frente. Foi buscar sua arma e, em um segundo, o braço de Janko é arrancado por Bruno. Ele estava liberando todo o seu poder, mas o loiro se decepciona. Queria enfrentá-lo, mas já não era tão habilidoso como antes. Levando 2 tiros, embora Bruno tenha se defendido com sua barreira.
Tenta golpeá-lo, mas ele responde. Havia duas razões pelas quais ele perderia. Primeiro, seus padrões de ataque eram típicos. Segundo efeito, seu mana já estava se esgotando e ele só podia se defender, não podia atacar, era checkmate. A barreira de Bruno começa a se romper pouco a pouco. Julieta grita para ele parar, aquele não era o acordo. Ele não podia machucar seus entes queridos e, apontando a cabeça para si mesmo, pede que atire. Agora fala com Bruno. O que ele estava fazendo era imprudente, não só estava Opa. Também estavam Janko e Myron. Ele não poderia derrotá-los, devia ir embora. Só estava fazendo o papel de bobo, mas ela o interrompe. Ele sempre prometeu que a protegeria mesmo que o mundo estivesse contra eles. Ele só precisava dela. Atacando com seu mana de fogo, pergunta se ele poderia defender sua razão de viver, e Julieta, com lágrimas de emoção, pede que ele a salve, usando amplificação nele. Por outro lado, Noah pisa no braço de Janko para que ele não pudesse se curar. Depois, amaldiçoando, ativa sua habilidade de fusível, detonando. Era uma magia explosiva de grande alcance. Tenta escapar para um raio onde não pudesse ser alcançado, mas a magia o perseguia seguindo mana. Consegue esquivar por pouco. Era hora de contra-atacar, estava pronto para vencer, mas seu corpo sofre as consequências. Ele havia levado seu corpo ao limite. Era a oportunidade de Janko, encarcerando-o em uma armadilha. Noah quebra a jaula com um ataque, porém é atingido. Agora estavam em igualdade de condições. Um sofre pelo corpo e o outro perdeu um braço e não pode usar suas preciosas balas, mas Noah também sofre por não poder mover a mão. Tenta atirar, mas um laço de poder estava em sua perna e, sem perceber, é atingido com um golpe no estômago. Eles o golpeiam uma, e outra vez. Esse era seu fim. Ancorri finalmente havia vencido. No entanto, em um descuido, é mordido por Noah. Essa era uma técnica patética. Por que ele fez isso? Mas seu corpo colapsa completamente, estava vomitando sangue. E não podia controlar seu mana. Pergunta o que diabos Noah fez. Ele havia usado veneno de aranha. De nível 5. Ele também havia consumido esse veneno, mas não pensava morrer com ele. Também tinha um antídoto. O plano de Noah havia funcionado. Apontando para a cabeça para fazer a pessoa que sobrevivesse fracassar. Determina o valor da morte e ele decide que deve morrer. Por tudo que havia feito e tudo que fará no futuro, Myron, ao ver o resultado do combate, sai aterrorizado do cenário. Bruno continua lutando com Opa e um silêncio alto é ouvido. Myron tinha Julieta sob sua lâmina. O jogo havia terminado. Ambos deveriam levantar as mãos. Um que estava morto. Ele levaria Julieta. Devem ir embora antes que os outros jogadores coreanos cheguem, mas Opa recebe uma bala entre as sobrancelhas. Ele se alegra, finalmente estava morto. Ele estava procurando uma oportunidade para matá-lo há muito tempo. Era sua chance para derrotar a família Myron e reconstruir a família Valentini. Agora ele faz uma proposta a Bruno. Devia agradecer tudo que a família Valentini havia feito por eles. Devem voltar para que nada aconteça com Julieta, mas quem já decidiu se apresenta na cena. Quem era ele para levar seus amigos sem permissão? Opa desvia e tenta dar um chute, mas duas lâminas atravessam suas pernas. Ele atira, mas apenas fere a perna. No entanto, era uma perda de tempo. Devia cuidar de Bruno, mas uma luz brilhava daquele lugar. Decidia se o deixaria ir ou não. Conseguiu tempo suficiente para sua vingança. Julieta dá toda a amplificação que podia a Bruno e pede que ele volte vivo. Opa pensa que não podia morrer naquele lugar. Sofreu todo tipo de humilhação para pôr a família Myron de joelhos diante dele e reconstruir Valentine. Ele havia jurado isso. Seu pai sendo jogado contra o chão, mas ainda tinha uma chance.
Tinha que escapar, no entanto, é preso. Como responsável por todos os atos terroristas. Tudo havia acabado. No dia seguinte, Noah estava sendo desafiada. Sempre se metia em problemas, mas também estava orgulhosa de sua grande coragem. E também depois chegam Julieta e Bruno. Ficam em silêncio. E se olham mutuamente. Logo depois, se ajoelham. Agradecem por tê-lo salvo. Sem ele, teriam caído. No desespero. Bruno expressa que nunca será capaz de pagar o que ele fez. Na desesperação. Bruno expressa que nunca será capaz de pagar pelo que ele fez. Julieta diz, sob a tranquilidade da noite. Sob a luz da lua e das estrelas, faz um juramento sagrado em sua linguagem humilde. Bruno expressa jurar e proteger a honra de seu irmão. Confiando todo o seu ser à pessoa que escolheu, criando um juramento. Para seu salvador. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se sim, por favor, dê um like, inscreva-se, deixe um comentário bonito. Não se esqueça que eu posto vídeos a cada 2 semanas, e agora postarei a cada 10 dias. Com vídeos de mais de 1h30. Então é isso, muito, muito obrigado. Gosto muito de vocês.